A paz do Senhor, meu nome é Stephanie. Eu vim trazer uma palavra para o seu coração. Peço perdão se vou falar algo de mim, mas Deus colocou essa palavra sobre o meu coração. Mateus 14, 28 e 29. Fala assim: Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. O 29 fala: Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, em direção a Jesus. O Léo tenta. Quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E o 31 fala: No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o socorreu. Como a pequena sua fé, disse ele, porque você desviou. E o 32 fala: Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram, exaltaram do fato: Ó Senhor, meu Filho de Deus. Como todos conhecem, né? Jesus anda sobre as águas na noite. 28 fala: Então Pedro gritou. Eu tenho na minha mente que Pedro gritou porque ele se assustou. Ele se assustou, creio que ele nunca viu um ser humano andar sobre as águas. Creio que a gente nunca viu um ser humano andar sobre as águas. Só que ele conhecia aquele que estava andando sobre as águas, que era Jesus de Nazaré. E fala assim: se é realmente o Senhor, e ele fala, se é realmente o Senhor, ele conhece, mas ali ele meio que teme. Ele fala assim: será? Ele fala assim: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Então ele falou assim: Senhor, se é realmente o Senhor, se é realmente o Jesus vivo que está andando sobre as águas, o Filho de Deus vivo, me faça andar sobre as águas, né? Quantas vezes a gente já perguntou, em meio às nossas aflições, em meio a muitas outras, a gente perguntou: Senhor, será que é o Senhor mesmo que está comigo? Será que é o Senhor mesmo que vai me ajudar a passar por essa dificuldade? Será que é Ele? Será que é o Filho de Deus que vai me ajudar a vencer essa dificuldade, a passar por cima dessa dificuldade? E o 29 fala: venha. E Deus responde a Pedro: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Então ali Jesus está falando: venha até mim, venha andando, para eu te mostrar, né? Para eu te mostrar que eu sou Jesus, eu sou o Deus vivo, sabe? E ali Deus ele vem e eu tiro uma lição sobre isso, sabe? Ali Pedro temeu. Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. E é engraçado como Deus é tão lindo sobre as nossas vidas, que ele fala: vem até mim, se aproxima até mim, que eu vou te mostrar quem realmente eu sou. Confia em mim, confia nas minhas palavras, confia naquilo que eu te prometi. Eu vou te mostrar realmente quem sou eu. E ali Deus mostrou quem realmente ele é, porque ele chamou Pedro, e Pedro foi. Então, o 30 fala: mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva. Então ali Pedro, creio que Pedro ali, ele estava olhando para Jesus, na hora que ele estava andando sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus, o foco dele era Jesus. Em meio às tempestades ali, em meio aos outros discípulos, não, o foco dele ali era Cristo. E ele andando sobre as águas. Então, creio eu que ele perdeu a visão dele e olhou para o lado. Simplesmente olhou para o lado. E quando ele olhou para o lado, olhou para as ondas, olhou para o povo que estava ali, para os discípulos que estavam ali, ele estava se afundando aos poucos. E aí ele chamou o Senhor, né? Ele chamou o Senhor. Ele chamou não, ele gritou o nome do Senhor: Senhor, salva-me. Então, eu tiro nessa passagem nesse versículo, que não olhamos as nossas dificuldades, que não olhamos muitas vezes as nossas aflições, muitas vezes as nossas feridas, muitas vezes as nossas dificuldades, mas que possamos olhar para Cristo, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ali Pedro estava no meio no meio da tempestade, só que ele estava olhando para Cristo, o foco dele era Cristo, mas depois ele revirou o olho e olhou a dificuldade, olhou o vento, o mar revolto, e ali ele estava se afundando. Que possamos não olhar a dificuldade, que possamos não olhar as lutas, mas que possamos olhar a Jesus, aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós buscamos. Porque Ele tem o poder para nos salvar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para nos salvar da tempestade. Então, o 31 fala: no mesmo instante, Jesus
estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvida. Então tá falando assim, como é pequena a sua fé? Eu me pergunto e te pergunto, qual é o tamanho da sua fé nessa manhã? Não sei que horas você está escutando esse áudio, mas eu te pergunto, qual é o nível da tua fé para essa dificuldade? E Jesus segurou ele, sabe? Segurou ele e o ajudou. E o 32 fala, quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e clamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então ali Jesus ele faz Pedro voltar, né, ao barco. E ali ele mostra para Pedro e para os outros discípulos que nenhuma dificuldade, que eles não possam olhar nenhuma dificuldade, mas que eles possam olhar para Cristo, né? E eu falo pra gente, esta manhã, que Cristo é o nosso verdadeiro caminho, que não possamos olhar a dificuldade, ou o medo, ou aquilo que nos leva para longe da presença, né? Mas que possamos olhar para Cristo, porque Ele sim, e possamos chamar e clamar o nome dEle, porque Ele sim, Ele tem o poder para nos ajudar a passar por essa dificuldade, a passar por esse mar revolto. Foi isso que Deus colocou no meu coração, que esse áudio possa ser alcançado pessoas que estão aflitas, que estão no meio da dificuldade, que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Amém?